Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direção Defensiva. Eu sou Márcio Guadalupe, engenheiro de segurança do trabalho, e hoje nós vamos falar de direção defensiva. O trânsito seguro é um direito de todos, material da Denatran e do Ministério das Cidades do Brasil. Então, quando nós falamos de direção defensiva, é importante entender, trânsito seguro é um direito de todos. Todos nós temos direito a ter um trânsito seguro íntegro, para não prejudicar a nossa integridade física. Então veja bem, nós vamos falar aqui agora de alguns valores fundamentais, riscos e perigos de acidentes. O acidente ele não acontece por acaso, ou por obra do destino, ou por azar. Ele acontece principalmente por decisões que a gente toma de forma inadequada. Então a gente vai falar um pouco dessas decisões aqui hoje, da direção defensiva, o conceito. Por que é importante quando a gente está no trânsito, a gente ter essa direção defensiva, a gente tomar o cuidado necessário para respeitar, por exemplo, uma mãe com sua filha passando na faixa de pedestre. Isso é muito comum acontecer, às vezes o motorista não respeitar a faixa, às vezes o pedestre também atravessar fora da faixa. Então, quando a gente fala de direção defensiva, é importante entender que o motorista ele tem que proteger sempre o pedestre. Isso é fundamental. Então, o que vai interferir? Os riscos e os perigos que estamos sujeitos no trânsito. Nós estamos relacionando com veículos, com condutores, vias de trânsito, com ambiente e principalmente com o comportamento das pessoas. O comportamento é algo muito individual e subjetivo. A gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes eu, como motorista, eu posso estar dirigindo ali totalmente seguro, um maluco atravessar na frente do carro, pular na frente do carro. Uma pessoa tentar um suicídio, por exemplo. E eu posso ser o motorista que sou responsável por aquilo ali, mesmo tomando as decisões corretas. Então, atravessar a rua na faixa é um direito do pedestre. A gente tem que respeitar. Então, por isso que o motorista às vezes não respeita. E isso acaba trazendo prejuízos enormes para todos nós. A questão do veículo. Quando nós falamos do veículo, a manutenção periódica e preventiva ela é fundamental. Muitas pessoas só fazem manutenção na hora que vai viajar, ou às vezes nem fazem na hora de viajar. Então é importante verificar sempre água, óleo, os outros itens obrigatórios do veículo também. O funcionamento do veículo, o hábito da manutenção preventiva e periódica gera economia e evita acidentes de trânsito. Então, eu tenho que verificar combustível, o nível de óleo de freio, o nível do câmbio, da transmissão do carro, a água do radiador, a água do limpador do para-brisa, as paletas do limpador, o desembaçador dianteiro e traseiro. Se existirem, veículos mais antigos não tem, mas tem gente que nem sabe que utiliza aquilo ali, né? Eu já viajei com um motorista profissional ali que ele foi com o desembaçador automático desligado, depois que ele viu que tinha um desembaçador no veículo. Então isso é importante, conhecer os itens que a gente tem no veículo, funcionamento dos faróis, regulagem dos faróis, lanternas dianteiras e também traseiras são fundamentais. Os pneus, a estabilidade do veículo também está relacionada com a calibragem correta dos pneus. Às vezes o pneu está em bom estado de conservação, está alinhado, está balanceado, só que está com pouco ar, está descalibrado. Então, sempre calibrar os pneus, verificar a calibração. Tem veículos que já mostram, veículos mais tecnológicos, já mostra que você está com o pneu dianteiro do lado direito mal calibrado, você já consegue identificar. Mas é importante a gente sempre verificar, principalmente antes da gente viajar. Então, a gente tem que verificar a calibragem, o desgaste do pneu, né? Então a questão dos sulcos aí no mínimo de 1,6 milímetros de profundidade, para ele ter estabilidade, as deformações do pneu, as dimensões. Então você pode identificar outros problemas de pneus com facilidade. Por exemplo, o volante começou a vibrar, indica o possível problema com o balanceamento das rodas, o veículo puxando para um dos lados indica o possível problema com a calibragem dos pneus. Então a direção, o tato ali na hora que a gente está dirigindo, a gente pode identificar uma mal calibragem, uma falta de alinhamento e balanceamento nos pneus. Pneu que está furado, por exemplo, a gente consegue identificar também só com a direção. O cinto de segurança existe para limitar a movimentação dos ocupantes do veículo. Ele é um controle mitigatório, ele não evita o acidente, mas ele evita que eu seja projetado para fora do carro, por exemplo. Então, é importante ver se o cinto não tem corte, conferir se existe dobras, teste de travamento para ver se está funcionando. Verifique se os cintos dos braços traseiros estão disponíveis para a utilização dos ocupantes. Você que é motorista, por exemplo, tem que verificar as pessoas que estão atrás, está com o cinto. Não só o seu cinto, mas do
do carona e das pessoas que estão atrás também. Usar corretamente, saber ajustar, né, o cinto é importante. A gente tem uma imagem aqui que mostra, né, os 3 pontos do cinto pegando, deixando o motorista ali mais seguro. O veículo, né, transporte de criança até 10 anos de idade só no banco traseiro do veículo e acomodados em dispositivo de retenção, fixando o cinto de segurança do veículo. Então, é importante a gente ter cuidado com as crianças também. Suspensão do carro, que é um item importante. A direção, o sistema de iluminação, ver e ser visto por todos o torna o trânsito mais seguro. Então, às vezes acontece um acidente por falta de visibilidade, o outro motorista não viu. Então, isso é importante a gente sempre, né, ter cuidado. Lanterna, luzes, freios, sistema de freio é fundamental a gente fazer o teste. O farol de trás, para ver quando eu piso no freio se ele está funcionando. Para frear com segurança é preciso estar atento, manter a distância segura e freios em bom estado. Aqui mostra para o condutor, né, como evitar o desgaste físico relacionado à maneira de sentar e dirigir. Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evita tensão. Até a forma de eu sentar no carro, às vezes a pessoa senta, a parte ergonômica, né, vai dar uma fadiga ali. Senta, não encosta ali as costas no banco, é importante, né, ajustar o banco para que eu vou de maneira confortável, que eu consigo olhar os 2 retrovisores ali, eu tenho uma postura boa para não começar a doer minha coluna no decorrer da viagem, né? Ajustar o encosto de cabeça também. Tem um motorista aqui que está numa posição ergonômica, ó, 90 graus, tá vendo? 90 graus. Ele vai ter uma boa visibilidade, uma boa postura ergonômica também. A posição correta ao dirigir produz menos desgaste físico e aumenta a sua segurança. Então, a forma que eu vou ajustar o banco, relacionado também com os retrovisores laterais, direito, esquerdo e também o retrovisor interno, é fundamental para mim fazer uma boa viagem. O problema de concentração, telefones, rádios e outros mecanismos diminui sua atenção ao dirigir, certo? Então, a concentração e reflexo diminui muito com o uso de álcool e drogas. Nós falamos sobre isso aqui. Acontece o mesmo se você não dormir ou dormir mal. Fisiologicamente, eu tenho que estar bem, ter dormido bem, estar bem hidratado, bem alimentado, sem usar álcool, droga. Isso tudo vai facilitar bastante para mim não ter problema. Então, uso de droga, medicamento, ficar muito tempo sem dormir, ingerir alimentos pesados. O cara vai fazer uma viagem longa, como uma feijoada, por exemplo. Sol quente, vai dar sono. A pessoa pode ter ali passar mal, né? Ter ali algum tipo ali de desgaste, né? Então é fundamental, né? Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja viva voz, isso não deve acontecer. Assistir televisão a bordo, não pode. Ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir o som do próprio veículo. A pessoa coloca o som muito alto, o carro está com algum barulho no motor, na roda, ela não vai perceber, ok? Então, transportar, por exemplo, animais soltos dentro do veículo, desacompanhado, né, no interior do veículo. Transportar no interior do veículo objetos que possam se deslocar durante o percurso. Isso, quando acontece ali um acidente, por exemplo, você tem objetos soltos ali, pode agravar a situação, pode bater contra a cabeça da pessoa, contra o tronco e causar ali uma morte por contato com o objeto. Então, as informações do painel do veículo é importante, os espelhos retrovisor, movimentação de outros veículos, o constante aperfeiçoamento. Todas as nossas atividades exigem aperfeiçoamento e atualização. Viver é um eterno aprendizado. Você está fazendo treinamento aqui de direção defensiva, uma reciclagem. Então tem situações que é importante a gente reciclar anualmente para a gente ficar atualizado com relação às normas de trânsito. Dirigir ciclomotores e motocicletas. Regras de segurança para motociclistas. Obrigatório uso de capacete. Obrigatório uso de viseiras. E é proibido transportar crianças menores de 7 anos em moto. É obrigatório manter o farol aceso quando a circulação de dia ou de noite. Moto, a gente sabe que é um problema. Alguns motociclistas têm ali a direção defensiva, outros não. Então é importante o motoqueiro, de fato, ele ter ciência de que o risco dele é maior do que uma pessoa que está dentro do carro. Um acidente de carro, por exemplo, às vezes você tem um airbag, você tem a proteção do veículo ali, você tem um cinto. A moto não. A pessoa sofreu um acidente, ela vai ter ali lesões mais graves ou até fatalidades. Então, tem que tomar um certo cuidado. Motociclistas são como os demais veículos, devem respeitar limite de velocidade,
manter a distância segura, ultrapassar apenas pela esquerda e não circular entre veículos. Aqui está a questão da velocidade, respeitar ali as vias de trânsito com os limites de velocidade, curvas, quando vai fazer curva, diminuir a velocidade, comece a fazer a curva com movimento suave e contínuo no volante, não dá tranco no volante, isso é muito perigoso. Declives, por exemplo, né? É importante a pessoa ter o cuidado, você não vai ter a visibilidade correta. A ultrapassagem também, sempre ultrapassar pela esquerda. O estreitamento de pista, não tenha pressa, aguarde uma condição que permita segurança para fazer algum tipo ali de ultrapassagem, tá? Acostamentos, então, vai fazer a troca de pneu, o risco que tem na rodovia, fazer a troca de pneu em local seguro. Quando eu estou trocando pneu, o maior risco não é na troca do pneu, é a hora a pessoa que pode passar ali com um caminhão, com um ônibus ali, um veículo, me pegar. Então tem que ter atenção. Condição do piso, da pista de rolamento. É proibido e perigoso trafegar pelo acostamento. Ele se destina às paradas de emergência e ao tráfego de pedestres e também ciclistas. Alguns trechos escorregadios, a questão da sinalização nas vias de trânsito, respeitar as sinalizações, calçadas ou passeios públicos também, ter atenção. Né? As calçadas ou passeios públicos são espaços de pedestre. Às vezes a pessoa passa de moto, de bicicleta e pode acontecer um acidente. As vias de trânsito, árvores, vegetação também é um problema, né? Cruzamento entre vias. Cruzamentos são áreas de risco no trânsito. Reduz a velocidade e respeite também a sinalização. Chuva. Reduz a velocidade pela metade quando estiver chovendo, tá? Você pode ter poça, você pode pegar uma aquapanagem, às vezes ali a pista ali tem aquela poça d'água, você vai passar, o carro vai perder estabilidade. Então tem que diminuir a velocidade quando chove. Então aqui, ó, 60 km por hora, reduz para 40, certo? 80 km por hora, reduz para 40. Então, aquapanagem ou hidroplanagem, piso molhado, reduz ali a aderência dos pneus, velocidade reduzida e pneus em bom estado evitam acidentes. Então, aqui é um exemplo de aquapanagem, ó. Água poçada aqui, o carro passar ali, se o pneu não tiver bom estado, tiver careca, por exemplo, o risco aumenta de você perder o controle do carro, tá? Neblina ou cerração também. Sobre neblina, reduz a velocidade e use a luz baixa do vento do farol. Então aqui mostra, né, alguns casos, né, trechos de rodovia onde são frequentes os ventos fortes. Tem as sinalizações aí, também você perde um pouco da estabilidade, dependendo da velocidade do vento. Fumaça proveniente de queimadas, olha isso aqui, ó. Você não enxerga nada. Se tiver um carro parado ali, você vai engavetar. Então, tem que ter atenção, procura parar o carro no local seguro ali e esperar aquela fumaça passar. Condição de luz também, farol alto na sua cara, por exemplo. Uma técnica legal, olhar para a faixa, para o chão. Sempre que tiver o farol alto, olha para a faixa. Né? Pisca o farol para ver se a pessoa entendeu ali que ela está com o farol alto, para alertar. Não colocar o farol alto também, né? Para atrapalhar o motorista do outro lado. Mantenha faróis regulados, utilize de forma correta, torne o trânsito seguro em qualquer lugar ou circunstância. Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado lá. Por exemplo, atravessar em linha férrea, por exemplo. Eu tenho que olhar, ouvir e sentir ali, né? Então, a partir do momento, pare, olhe, escute. É os 3 passos quando eu vou passar na rodovia, né? Eu paro o carro, eu olho e escuto. Isso está em qualquer linha férrea que a gente vai ultrapassar, está essa placa escrita lá, pare, olhe, escute. Ou seja, às vezes a pessoa está acostumada a passar naquele bairro ali que tem uma linha férrea, ela pega a autoconfiança e passa sem olhar. Ela não para o carro. Primeiro, para o carro. A tendência do piloto automático da pessoa nem olhar direito e já passar. Então, qual que é a chance de acontecer um acidente desse? É de 1 em 1 milhão? É difícil de acontecer? Mas se for no horário que o trem está passando ali, você não olhou, não parou, não escutou, vai acontecer uma tragédia, certo? Então, não freie bruscamente seu veículo, exceto por razões de segurança. Veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores, carretas, né, ônibus aí, tem que respeitar os veículos menores, porque eles são mais frágeis, né? Outras regras gerais importantes, né? Veículos, mesmo se
você não estiver na via preferencial e com semáforo verde para você, aguarde antes do cruzamento. Então aqui, por exemplo, ó, o sinal está verde, tá vendo? Aí o que o pessoal faz? Tá vendo que tá parado aqui, ó? Eu vou, por exemplo, atrapalhar o trânsito aqui? Não. Eu tenho que ter bom senso e ver que aqui, ó, eu vou atrapalhar o trânsito na hora que o meu sinal vermelho aparecer. Então é importante a gente entender e respeitar e dar preferência, certo? Olha aqui, ó, fora da faixa pedestre, aqui é um risco muito grande, lojas, escolas, né? Escolha um ponto fixo à margem da via. Quando o veículo que vai à sua frente passar pelo ponto fixo, comece a contar. É a regra dos 2 segundos, que é a distância que a gente tem que ter de um veículo da frente. Então conta 1001, 1002, para ver se você está numa segurança segura. Pega um ponto de referência, o veículo passou perto de uma placa. Aí você conta, deu mais de 2 segundos ali, é o período que eu vou ter, né, para ajudar a manter a distância segura do veículo da frente, certo? E eu não posso contar 1, 2, 1001, 1002. Então, o veículo passou em frente a uma placa de quilometragem ali de 80 por hora. Aí eu estou atrás dele, ele passou, eu começo a contar. 1001, 1002, 1003, beleza. Depois que deu 1003 que eu passei, então eu estou numa distância segura. O veículo passou 1001, antes de 1002 eu já passei também, então eu estou numa distância muito próxima. E eu não vou conseguir frear o carro se ele frear também. Então, evite colisões mantendo, olha lá, tá vendo? Mantendo distância segura. A referência aqui é a árvore, ó. Ele contou 51, 52, mas o 1001 e 1002 dá uma margem ainda melhor, que vai demorar um tempinho um pouco maior, ok? Então, poluição veicular e poluição sonora. Preservar o meio ambiente é um dever de toda a sociedade. O que é isso? Veículo que está soltando a fumaça ali, né, que está muito preta, poluída, eu tenho que verificar o que está acontecendo, o catalisador do veículo, filtro, né, para não poluir, né, o meio ambiente. Então, regule a fumaça, manutenção, não carregue excesso de peso, troque de marcha na rotação certa do motor, desligue o motor numa parada prolongada, não acelere, mantenha o escapamento silencioso, faça a manutenção periódica do veículo. Então, respeito ao meio ambiente, né? Nós fazemos parte do meio ambiente. Então, se a gente poluir ali, as pessoas que vêm depois vão sofrer com as consequências. Então, nós temos que ter a nossa relação com o outro. O respeito à pessoa humana e a convivência solidária torna o trânsito ali mais seguro. Penalidades e medidas administrativas. Ó, as medidas administrativas são, quando eu infrinjo uma lei de trânsito, também é um fator de risco de acidente. Eu posso ter a retenção do meu veículo, a remoção, o recolhimento do documento da CNH, o recolhimento de certificados de licenciamento. Eu posso ter uma advertência por escrito, uma multa, uma suspensão de dirigir, apreensão do veículo. Eu posso ter a cassação do documento de habilitação. Então aqui tem alguns valores aqui de pontuação de multas, isso já foi atualizado. Se a multa é leve, média, grave, gravíssima, vai doer no bolso aí. Quanto mais grave, mais dói no bolso. E essas multas aí, se eu não pagar, eu não tenho o licenciamento do meu veículo. Então, é fundamental a gente evitar. Aí eu posso entrar com recurso, né? Infração e penalidade, mas o ideal é a gente trabalhar de forma o quê? Preventiva, quando se fala de direção defensiva. Aí tem a questão de crime de trânsito, eu posso ser julgado, né? Eu posso ser preso, dependendo da infração que eu cometer. Então, não é uma coisa muito simples, é uma responsabilidade muito grande quando a gente pega uma máquina, que é um carro, um caminhão, uma carreta, um ônibus, quando se fala de direção defensiva. E aí tem a questão da renovação da carteira nacional de habilitação. Hoje o período é de 10 anos para renovar, né? Teve a mudança. Então é importante a gente entender que essa renovação a gente tem que passar por um exame médico, tem que fazer o exame ali para verificar se eu tenho condições aí fisiológicas para dirigir, certo? Muito bem. Então, você que assistiu o vídeo aí do curso de direção defensiva, faça seu comentário, curta, compartilhe, comente, faça sua crítica e até o próximo vídeo sobre saúde e segurança do trabalho, sobre também direção defensiva.